Olá, eu sou a Andrea Noli Maluta, sou médica psiquiatra e tô aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre os principais 4 motivos pelos quais o tratamento psiquiátrico pode dar errado, pode não alcançar o resultado esperado. Se esse é o seu caso, se você está em tratamento psiquiátrico e não está tendo resultado, ou se você conhece alguém que está sofrendo e não está conseguindo melhorar com o uso dos medicamentos, mesmo já indo num psiquiatra, não deixe de assistir esse vídeo. Gostaria ainda de te pedir para já curtir, clicar no sininho e se inscrever no canal. Assim você sempre recebe os meus conteúdos conforme eu for postando. Várias coisas podem estar acontecendo com o seu tratamento psiquiátrico para que ele não esteja evoluindo da maneira esperada. Então, o motivo número 1 pelo qual o seu tratamento pode estar dando errado é um erro diagnóstico. Infelizmente, o acesso a psiquiatras no nosso país não é tão fácil assim. Pelo SUS, em algumas localidades, torna-se mais difícil. Então, o fato de você estar consultando com um médico menos experiente no tratamento dessas doenças pode estar sim influenciando, se o médico, por acaso, fez o diagnóstico errado. E na psiquiatria, os diagnósticos, a linha entre eles é muito tênue. Nem sempre fica muito claro ou muito óbvio o diagnóstico de uma determinada doença. Então, se o diagnóstico estiver errado, muito provavelmente o tratamento também estará errado. E aí você não vai ter a melhora que se espera dos sintomas que você veio para tratamento. Vou dar um exemplo. Os pacientes que têm sintomas depressivos, ou seja, um humor mais triste, um choro fácil, com alterações do sono, apetite, desesperança, pensamentos mais negativos, eles podem ter uma depressão simples, Uma depressão unipolar, ou eles podem ter uma depressão que se chama depressão bipolar. Costumeiramente, a gente acaba atendendo pacientes que estavam em acompanhamento no SUS, com um clínico geral, ou que conseguiram uma receita com alguém de um remédio que está tratando uma depressão unipolar. E aí ele continua com os sintomas depressivos, mesmo tomando um antidepressivo. Então veja, nem sempre o fato de estar usando um remédio e ele não estar fazendo o efeito esperado, significa que você está com o remédio errado, mas às vezes a estratégia do tratamento como um todo pode estar errada se o diagnóstico estiver errado. É uma linha sequencial. Primeiro o diagnóstico correto para então oferecer o melhor tratamento para o paciente. O motivo 2 pelo qual o seu tratamento psiquiátrico pode estar dando errado é o uso das medicações psiquiátricas por tempo insuficiente. Como assim? Alguns pacientes começam um medicamento, seja um antidepressivo, um estabilizante de humor, e usam poucos dias. Normalmente, nos primeiros dias é que surgem efeitos colaterais, depois eles tendem a sumir. E por sentir efeitos colaterais, o paciente logo para. Então ele usa 3, 4 dias ou 10 dias, acha que não fez efeito e teve algum mal-estar e ele interrompe o uso do medicamento porque não deu certo para ele. Ele entende dessa forma e é por isso que na consulta psiquiátrica, normalmente, o médico psiquiatra deve conversar com o paciente, explicar o mecanismo de ação do medicamento que está sendo usado, o tempo de ação necessário, quantos dias ou meses são necessários para que esse medicamento faça a sua ação, para que então o paciente possa fazer a adesão correta ao tratamento. Uma outra coisa que acontece é que às vezes o paciente toma um mês, tem uma resposta muito rápida e melhora bem, e aí ele pensa o quê? Estou ótimo, vou parar. Que eu brinco que é o pesadelo de todo psiquiatra, Eu brinco, olha a ideia que você teve. Então, nesse momento, o tratamento dá errado, porque estava começando a equilibrar e aí o paciente interrompe o uso da medicação. É válido dizer que os medicamentos mais modernos da psiquiatria, eles vão fazendo efeito aos pouquinhos, justamente para diminuir efeitos colaterais e melhorar essa estabilidade, do cérebro do ponto de vista bioquímico, para não dar um soco de determinada substância de uma vez só. Os remédios vão agindo devagarzinho. Então é muito importante dar o tempo correto da medicação para que ela possa sim agir. Muitas pessoas às vezes trazem uma lista de remédios que já tomaram, 5, 10 remédios, dizendo assim, nada funciona pra mim. E aí eu sou bem chatinha com isso, os meus pacientes sabem. Eu sempre pergunto, quantos dias usou esse? Qual a dose? Quantos dias usou esse? Como foi feito o uso desse? Porque muitas vezes a gente vai ver que daquela lista de 10 medicamentos, ele não fez o uso no tempo adequado do medicamento de nenhum deles. Então a gente não pode dizer que um tratamento com um determinado medicamento falhou se a gente não esperou o tempo de ação correto do medicamento.
O motivo 3, né? O terceiro motivo pelo qual o seu tratamento pode estar dando errado é o uso de medicamentos numa dose insuficiente, numa dose não terapêutica, uma subdose. Então, como que isso acontece na prática? Muitas vezes o médico explica para o paciente, né? Olha, nós vamos iniciar com uma dose baixinha e nós vamos subindo a dose até alcançar a dose terapêutica. Isso, claro, que é particular de pessoa para pessoa. Algumas pessoas realmente respondem bem com uma dose baixa, mas não é a regra. E a gente tem estudos para isso. Então, o médico psiquiatra sabe que determinadas medicações numa subdose não vão ter ação antidepressiva. Muitas vezes o paciente inicia o medicamento conforme o médico prescreveu, na dose menor. E assim que ele inicia, nos primeiros dias, já melhora, por exemplo, o sono, que era uma queixa importante para aquele paciente. E aí o paciente tende a pensar o quê? O remédio já está fazendo efeito, eu não preciso subir a dose. Ele não conversa isso com o médico dele, ele tem medo de subir a dose e ter algum mal-estar ou de ficar dependente dos medicamentos, e aí por isso ele se mantém numa dose bem baixinha. A tendência é que o sono pare de ficar bom, porque a dose não está correta para um adulto, e que ainda não melhore dos outros sintomas que ele estava tendo, como por exemplo o humor triste, as crises de ansiedade, ou enfim, as outras queixas que esse paciente tem. Então é muito importante conversar com o seu médico ao longo do tratamento. A gente faz consultas mensais com os nossos pacientes, às vezes, quando o paciente está muito bem, a cada 2 meses. De vez em quando alguém me pergunta, né? Nossa, Andréia, mas daí eu vou pagar uma consulta com o psiquiatra só para pegar a minha receita? Muitas vezes essa consulta mensal serve para o psiquiatra te reavaliar, junto com você conversar sobre todos os aspectos da sua vida para poder observar essa questão, se realmente você respondeu bem com uma dose muito baixa, por você ser um metabolizador rápido, uma questão metabólica sua, ou não, se isso realmente é uma subdose, você se empolgou e parou porque melhorou o sono, mas você persiste sem ânimo, sem prazer, sem disposição, sem libido. Às vezes o paciente sozinho não consegue lembrar de todos esses aspectos, então o momento da consulta serve para isso. E é válido dizer também que se antes da sua consulta agendada com o psiquiatra você tiver alguma dúvida sobre o medicamento, você deve e pode, fazer contato com ele para esclarecer e tomar o medicamento da maneira mais correta para obter então o resultado esperado.